Olá, aqui é Rogério Joaquim Santana e seja muito bem-vindo ao The Explainer. Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo fascinante, a geração silenciosa. Pensa comigo, eles nasceram entre guerras, crises globais e ficaram conhecidos por serem discretos, por não fazerem alarde. Mas então, como foi que justamente eles se tornaram os arquitetos do mundo moderno, tecnológico e, vamos combinar, super barulhento que a gente vive hoje? É essa história que a gente vai desvendar agora. E essa frase, olha, ela resume tudo. É verdade, eles não foram para a rua com faixas e megafones. O barulho que eles fizeram foi outro. Foi o barulho das máquinas nas fábricas, o som das vigas subindo nos prédios, o clique das novas invenções, um barulho que ecoa até hoje. Essa é a grande chave para entender essa geração. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, vamos entender quem eram eles. Depois, vamos dar uma olhada nas invenções que eles deixaram para a gente, na educação super rígida que os formou, nas cidades que eles literalmente construíram aqui no Brasil e, no fim, a gente vai amarrar tudo e entender por que o silêncio deles fez tanto, mas tanto barulho. Ok, vamos lá. Primeira parte. Antes de tudo, de quem exatamente a gente está falando quando diz geração silenciosa? Pensa só no período em que eles nasceram, bem no meio da Grande Depressão e crescendo durante a Segunda Guerra Mundial. Isso explica quase tudo. Enquanto a geração que veio depois, os Baby Boomers, ficou famosa por contestar tudo, a geração silenciosa aprendeu o contrário. Cabeça baixa, trabalho duro e foco na construção. A prioridade não era questionar o mundo, era garantir a sobrevivência e criar estabilidade. Agora tenta se imaginar crescendo nesse cenário. Você é criança durante a pior crise econômica da história e vira adolescente no meio de uma guerra que envolveu o planeta inteiro. Essa incerteza toda não criou uma geração de rebeldes, mas sim de construtores, de gente muito pragmática. Eles não tinham o luxo de protestar. Eles tinham um mundo inteiro para reconstruir do zero. E olha, se eles reconstruíram. E como? Agora, na nossa segunda parte, a gente vai ver o salto impressionante que eles deram. Como uma geração que começou a vida andando de carroça virou a arquiteta do mundo do microchip. A transformação que eles lideraram foi, sem exagero nenhum, da era analógica direto para a digital. Dá uma olhada nesse contraste. Eles nasceram num mundo onde a comunicação era por carta de papel e o transporte era de carroça. E o que eles nos entregaram? O avião a jato, a televisão e talvez a invenção mais importante de todas, o microchip. A sementinha de toda a revolução digital que define a nossa vida hoje. E a lista de criações é simplesmente absurda. O microchip que está aí no seu celular, o micro-ondas que esquenta a sua comida, o cartão de crédito na sua carteira, até os foguetes que nos permitiram sonhar com o espaço e a vacina contra pólio que salvou milhões e milhões de vidas. Tudo isso tem a digital deles. E é exatamente esse o ponto. A tecnologia que eles criaram não está trancada no museu. Ela está no nosso bolso, na nossa cozinha, no nosso dia a dia. A base de praticamente tudo que a gente chama de moderno foi construída por essa turma silenciosa. E a inovação não ficou só na alta tecnologia, não. Eles mudaram até as coisas mais simples, como o que a gente bebe. Eles cresceram com o básico, com aquele café preto bem forte, que era o energético da época, e depois popularizaram o café solúvel, o refrigerante em lata e até drinks que hoje a gente considera clássicos. Eles basicamente criaram a cultura da conveniência. E na alimentação? Bom, a base deles era comida de verdade. Arroz, feijão, o prato feito. Mas a grande ironia é que foi essa mesma geração que viu nascer e que abraçou a revolução do fast food. O primeiro McDonald's abriu as portas em 1940 e eles estavam lá, na vanguarda de um mundo que começava a querer tudo para ontem. Mas como é que a mente por trás de tanta inovação foi moldada? Para a gente entender isso, a gente precisa dar uma espiada na escola daquela época. E se as invenções foram uma revolução, a sala de aula era, bem, digamos que era o completo oposto. A escola deles era outra história. Era sinônimo de disciplina de ferro. O foco total era na memorização, tinha que saber a tabuada de cor e salteado, e o respeito pelo professor era algo inquestionável. A fonte que usamos para esse explainer até brinca que a palmatória era o ChatGPT da época. Você fazia a pergunta errada e a resposta vinha na hora, na palma da mão. E vale lembrar, fazer faculdade era um privilégio para pouquíssimos, o que torna as conquistas deles ainda mais impressionantes.
E tudo isso nos leva ao coração do nosso papo de hoje. Porque aqui no Brasil, a geração silenciosa não só inventou coisas, ela literalmente construiu o país que a gente conhece hoje. O legado deles está gravado em cimento e aço, de norte a sul. Para pensar na escala do que eles fizeram. Ergueram Brasília do zero, no meio do nada. Construíram o Maracanã, o nosso templo do futebol. Transformaram a Avenida Paulista no coração financeiro da América Latina. Criaram a Zona Franca de Manaus no meio da Amazônia e nos presentearam com a genialidade do complexo da Pampulha em BH. São marcos que definem a identidade do Brasil. E o impacto foi em todo o território nacional. De Recife a Porto Alegre, de Salvador a Curitiba, a infraestrutura moderna do Brasil, os nossos portos, as principais rodovias, as universidades federais, grande parte disso foi planejada e executada por eles. Foram eles que conectaram o país e prepararam o terreno para o crescimento que veio depois. E assim a gente chega na nossa conclusão. Agora é a hora de amarrar todas as pontas e responder de vez aquela pergunta do começo. Como é que tanto silêncio conseguiu fazer um barulho tão grande? Resumindo a ópera, o legado deles é basicamente o mundo em que a gente vive. Foram eles que nos deram a tecnologia para estarmos conectados agora. Foram eles que ergueram as cidades onde a gente mora. Foram eles que criaram a cultura do consumo moderno e que abriram o caminho para a exploração espacial. Eles foram a grande ponte entre o mundo antigo e o nosso hoje. E aqui está a resposta final para o nosso paradoxo. O silêncio deles nunca foi de omissão, foi de foco. Eles estavam concentrados no trabalho, na obra, na inovação. E o resultado de toda essa concentração é justamente este mundo barulhento e hiperconectado que a gente herdou. O silêncio deles era, na verdade, o som do progresso acontecendo. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar, mas uma pergunta pra gente. Eles, com muito menos recursos, com muito mais dificuldade, transformaram o mundo de uma forma radical. E a nossa geração, no meio de todo o barulho das redes sociais, de toda a informação, qual vai ser a nossa obra barulhenta? O que a gente está, de fato, construindo? Fica aí a reflexão, obrigado pela companhia e até a próxima.